sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. A minha base é da sala de aula. A chamada está sendo gravada. É do chão mesmo da sala de aula, né? Então, primeiro eu agradeço, então, né, professora Vânia, pelo convite. Estendo esse agradecimento à professora Sandra Lobim pela oportunidade de poder dialogar com vocês, né, sobre o que eu chamei de constituição do pensamento científico da formação continuada de professores, né? E no título de vocês é a formação do pensamento, desse conhecimento científico que é tão caro assim dentro do espaço da sala de aula, né? Então, a todos vocês, eu agradeço sinceramente, expresso ainda a minha gratidão a vocês, porque vocês disponibilizaram o tempo de vocês para participar desse momento de formação, que eu sei que não é fácil, né? Quem trabalhou aí o período matutino e almoço, eu sei que é um horário bem pesado mesmo, mas assim, eu agradeço imensamente e espero poder contribuir de alguma forma com vocês, e não é uma palestra, né? É um diálogo, a gente vai estar conversando e em qualquer momento, se vocês acharem necessário, podem interromper, a gente vai conversando, interromper não, fazer interseção, né, fazer esse diálogo ficar mais à vontade, né, então assim, confesso que eu também estou aprendendo com vocês, né? Eu acho que esse é o grande pilar da educação, né, a gente nunca só transfere aquilo que sabe, mas você também aprende o que ensina, né, como dizia a grande poetisa Cora Coralina, né, é um momento de troca mesmo, e espero poder estar contribuindo. E mais ainda, e eu quero fazer um agradecimento geral para vocês que trabalham nessa modalidade, e eu vou falar por quê, porque meus pais estudaram nessa modalidade, viu, Vânia? Meus pais estudaram o pouco que eles estudaram, meu pai foi até a 7ª série do ensino fundamental, minha mãe não, foi até o 9º ano hoje, né, que seria o 8º naquela época, e a base inicial deles aconteceu tudo em escola do campo. Então, até conversando com a minha mãe, falando desse momento aqui, ela falou, nossa, que legal, então agradeça por mim, então estou estendendo aqui o agradecimento a vocês, da minha mãe, porque se não fossem pessoas iguais a vocês aí, que têm essa coragem, esse desafio de propor essa educação muito seriada, né, o nosso país talvez estaria numa situação bem pior. Então, agradeço mesmo de coração, acho que são professores que devem ser mais valorizados ainda, né? Porque você trabalhar com uma disciplina já é um desafio, né? Durante tantas questões que a educação nos convida, né, nos promove, mas trabalhar com todas as disciplinas e envolver ali todo o processo, eu acredito que é bem mais desafiador, né? Então, espero que esse momento a gente possa ir compartilhar nessa jornada aí. Então, para a gente poder iniciar nossa fala, eu queria falar só um pouquinho sobre a minha formação profissional. Então, eu já mencionei um pouquinho antes, né, eu venho de família de pessoas trabalhadoras, né, meus pais foram trabalhadores rurais, meus avós, enfim. Então, eu vim de uma família de gente trabalhadora, né, de gente que lutou, que o pouco que conseguiu de meio de subsistência foi através de muito trabalho e grande parte no campo. E não é um espaço muito desconhecido para mim, porque eu morei em fazenda. Eu trabalhei no campo, estudei no interiorzinho bem pequenininho, chamado Cromínia, uma cidade a 100 e poucos quilômetros aqui de Goiânia, e a minha base do ensino fundamental foi toda lá. Então, eu nasci em Goiânia, fui para lá por questão de trabalho do meu pai, né, trabalhador rural, e eu convivi muito com esse processo. Não cheguei a estudar nessas séries, mas acompanhei, porque meus primos estudaram nesse modelo de educação aí, seriado. Então, eu terminei, depois eu voltei para Goiânia,
terminei o ensino médio com 16 para 17 anos, estudei no noturno, escola pública, trabalhando o dia inteiro, então toda essa jornada. E aqui em Goiânia eu saí da roça, trabalhava no serviço do campo lá, serviço braçal, e vim para Goiânia, e aí as coisas mudaram, fui trabalhar o que nós chamamos aqui de servente de pedreiro. E eu fiz o meu ensino médio todinho nessa luta, trabalhando de servente de pedreiro durante o dia e estudando à noite. Então, assim, por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que é válido para esse momento aqui, porque vocês lidam com alunos que têm esse mesmo perfil, né? Alunos que trabalham muitas vezes, quem estuda de manhã, chega em casa, sempre vai ter assim, alguma coisa para fazer no campo, enfim. Então, essa é a perspectiva. E depois que eu terminei o ensino médio, eu fiquei quase 5 anos sem estudar. Não tive oportunidade, assim, as portas se fecharam, por ser de família muito humilde, meus pais não tiveram condições de, muitas vezes até de incentivo, né, para estudar. E depois de algum tempo, assim, de muito sofrimento, surgiu um cursinho preparatório para vestibular aqui em Goiânia, e uma colega conseguiu uma bolsa de estudo, onde eu poderia pagar um valor bem mais baixo do que era, e aí, com esses estudos, eu consegui entrar na universidade. E aí, a partir daí, começou a minha jornada. Aí eu fiz licenciatura, assim, mas com muito sofrimento, eu vou dar uma resumida na minha história aqui, mas eu quero, depois vocês vão entender o porquê dessas falas que eu estou fazendo, desse processo histórico, porque a teoria que eu trabalho, que é o ensino desenvolvimental, né, com a base na teoria estrutural, a gente olha muito essa questão da formação humana, né, do ser histórico, e eu acho que isso é viável nesse momento aqui. Bom, aí eu terminei, fiz licenciatura e bacharelado em matemática, depois fiz algumas especializações na área de matemática e de ciências, eu acho que ao todos foram 3 especializações, fiz mestrado em matemática aqui na UFG, terminei em 2013, aí minha filha nasceu, fui dedicar à família e retornei agora para o doutorado em 2023, onde a minha linha de pesquisa, eu trabalho com tecnologias voltadas para a educação matemática, e com a base no ensino desenvolvimental de Davidov, que é a linha que eu atuo agora. Então, são algumas frentes que a gente vai discutir ao longo da minha fala, que é uma frente, então, que eu vou valorizar muito a questão histórica, né? A dialética, né? Você olhar o ser humano como um ser dotado de possibilidade de crescimento, e eu penso que esse é um caminho muito viável para quem trabalha com educação, né? Para quem trabalha com o outro. Tá? E eu vou fazer uma apresentação, no decorrer do processo eu vou estar retirando, que eu vou acrescentar alguns slides, para a gente poder conversar do nosso tema específico, né? Então, deixa eu só apresentar aqui um. Então, está aparecendo para vocês aí uma tela, não é isso? Sim. Então, por praxe, né, eu tenho que esboçar isso, então eu sou professor da Secretaria da Rede Estadual de Goiás, estou atuando, faço questão, não abro mão de forma alguma, gosto da periferia, é assim uma coisa que me faz bem, e isso me deu grandes possibilidades de crescimento profissional, sou muito feliz de atuar na periferia, já tive vários convites, mas eu gosto de lá, de um colégio aqui chamado Colégio Robinho Martins Azevedo, a gente faz um trabalho assim que dignifica o professor, e eu vou, no decorrer da minha fala, eu vou falar um pouquinho de alguns projetos que a gente executa nessa escola. Então, eu sou doutorando, colega da professora Vânia, e também sou bolsista FAPEG, tenho uma bolsa de pesquisa também, e estou de licença atualmente para cursar o doutorado. Bom, para a gente começar a nossa história, deixa eu só projetar um QR Code aqui, aí eu vou colocar no chat, e se porventura não aparecer para vocês, eu peço para a Vânia colocar para vocês no grupo aí. Não sei se apareceu para vocês aí. Para mim já apareceu.
Isso, eu queria que vocês clicassem nesse link aí e respondessem esse questionamento. É uma nuvem de palavras, tá? Para a gente poder iniciar o nosso diálogo aí. Está abrindo. Primeira pergunta que eu coloco aí é qual é a compreensão sobre pensamento científico? Qual é a sua compreensão sobre isso? Sobre pensamento científico. E aí, à medida que vocês forem digitando, são 3 palavras, tá? 3 palavras apenas. Qual que é a sua compreensão? O que você entende como pensamento científico? E a partir disso aí, vai aparecendo as respostas para nós aqui na tela. É o que você imagina com pensamento científico. Não tem muito rigor aqui, não, tá? É no início de bate-papo mesmo. Aí já começaram a apresentar algumas respostas aí. Eu vou anotando aqui para a gente discutir depois. Execução, diagnóstico, conhecimento, ciência, método, oportunidade, validações. Tá bem, está definindo o que é. Validações, vai ficar fácil, né, a gente discutir. Evidências, né? Muito bom. Ciência. Execução, diagnóstico, oportunidade, ciência, conhecimento, investigação. Uhum. Objetividade. Uhum. Evidências, métodos, validações. Essas palavras que estão em mais evidência são as que nós tivemos mais opções de resposta, né? Então, a investigação aí tá em evidência, então, né? Então, 7 pessoas responderam, acho que foram todos, então, né, Vânia? Não, nem todos responderam, não. Pessoal, vamos lá. É 3 palavrinhas só. Só clicar no Clica lá no link, vai link. aparecer 3 opções e coloca só 3 palavras mesmo. Comunicação. Explorações, compreensão. Oito pessoas responderam. Eu acho que fecha aqui, então, 8, né?
Isso, desafios. Uhum. Tem 12 pessoas na sala. Pessoal, se alguém tiver algum probleminha para acessar, pode dizer, tá? Porque muitas vezes clique não vai, tem algum problema de conexão, né? Porque como ele é online também, talvez com as duas entradas. A Vanessa colocou aqui que não está conseguindo. Eu coloquei lá no grupo, no nosso grupo também, tá? Sim, 9 pessoas, conhecimento. Deixa eu mandar para a Vanessa. Muito bom. Podemos fechar então, Maria? Já são 9 respostas. Pode. Tem 2 aqui que estão com problema, eu mandei o link. Ver se vai Sim, conseguir. mas ele fica armazenado, tá? E depois, se Tá. você quiser, eu repasso para você o print da tela. Pessoal, na verdade, se a gente pegar todos esses elementos que apareceram aí nas respostas de vocês, praticamente vocês definiram aí o que vem a ser essa parte de pensamento científico, que está associada ao pensamento científico. Muito bom mesmo. A questão do conhecimento, investigação, execução, diagnóstico, uma palavra que geralmente não aparece, mas que é extremamente relevante quando você faz esse olhar baseado em Bachelard, que vai ser o nosso autor, né? Que é essa comunicação, explorações, a validação, né? Então, o desafio, diagnóstico, métodos, então, respostas, né? Então, são todos elementos que a gente podia pegar essas palavras aí e formular um conceito bem geral do que vem a ser esse pensamento científico, que vai estar envolvido nesses elementos aí. Eu penso dessa forma. É lógico que quando a gente olha para a definição um pouco mais formal, esse conhecimento científico, ele pode ser, ou pensamento, conhecimento em geral, é passível de teste, de racionalmente válido, né? Você pode justificar o que pode ser replicado e alcançado através de estudos, observações e experimentações. Então, você vê que esse conceito preliminar aqui, antes de chegar em Bachelard, ele é basicamente o que a gente está colocando aí mesmo. Está muito bom essa apropriação dessa forma, tá? Então, eu vou encerrar o compartilhamento aqui, mas essa imagem eu já fiz as anotações devidas e a gente vai estar discutindo isso aí dentro do processo, tá? Bom, e eu queria ouvir de vocês agora, assim, de maneira muito, muito tranquila, assim, para a gente começar nosso bate-papo. Trabalhar com conhecimento científico em sala de aula é difícil, gente? Quem poderia falar? É difícil trabalhar com conhecimento científico dentro da sala de aula? Com esse pensamento científico? Diomário, pode falar. É desafiador, né? Desafiador, né? Diomário está na fila. Pode falar. Levantou a mão aqui. Eu acho que o seu microfone está desligado, Diomário. É um desafio, mas é algo convincente, é algo despertador, né? Porque é um momento que a gente, na sala de aula, a gente começa a observar o despertar nos nossos alunos para esse objetivo. Então, é desafiador, mas é gostoso, entendeu? Vejo por essa parte. Tá o despertar, né, no aluno o interesse. Isso sim. Isso Ótimo. mesmo. Obrigado, Diomário. Ok. Mais alguém, gente? Qual que é o desafio, né, de trabalhar
conceito, conhecimento científico em sala de aula. E olha que o desafio de vocês é um pouco maior, né? Diria exponencialmente maior, né? Porque é um desafio de trabalhar com séries muito seriadas. Eu acho que o desafio é um pouco maior ainda. Tá? Por que eu É. trouxe? Sim, Boa Dina. tarde. A Daiane, tudo Boa tarde, Daiana. Tudo bem? bom? Pedir desculpa pelo atraso, né? O senhor iniciou a fala que eu ia falar agora, né? O nosso grande desafio é a multisseriada, porque o segundo ano, ele já teve o conhecimento do primeiro do ano passado. E aí o primeiro ano chega cru, né, para a gente, sem experiência, muitas das vezes nem sabe o que é um projeto. E aí a gente vai trabalhar com esses alunos aí do nono ano, né, que se encontram no primeiro ano, e até a gente conseguir colocar na cabeça deles, né, explicar, fazer todo o conceito do que é uma pesquisa, do que é um projeto, para despertar o interesse deles, leva um pouquinho de tempo. Sim. Ainda mais essa nova geração que não gosta muito de ler, né, fazer leitura. Desafio. Então, assim, a gente faz um trabalho de formiguinha. A gente pega lá o terceiro ano, que já tem mais bagagem, o segundo ano, que já tem um pouquinho menos, e o primeiro que não tem nada. Então, aí vai um auxiliando o outro, e no final dá tudo certo. Sim. Que bom, obrigado, Daiana. Morgana, quer falar também? Eu penso, sim, que igual eu disse, é um desafio, a Daiane colocou muito bem, mas, assim, eu penso que o conhecimento científico é um conhecimento que ele não é um conhecimento pronto e acabado, né? Você sempre tem que aprender. Então, por este motivo, eu acho que é possível trabalhar tanto em turmas multisseriadas quanto em turmas de modalidade tradicional de ensino mesmo, né? Porque, apesar de que o terceiro ano, o segundo ano, tem mais bagagem do que o primeiro, mas o conhecimento de todo ano, porque igual o terceiro ano mesmo, se eu não me engano, ano passado eles fizeram um projeto também, né? Então, eles têm um pouco mais de experiência, mas não adquiriu ainda a experiência necessária. Então, sempre eles têm o que aprender, sempre eles estão se renovando, enfim. A grande dificuldade, como a Daiane colocou, que eu vejo assim, aqui com os meus alunos, é o despertar o interesse do aluno para o conhecimento científico. Sim. Assim, eles veem que a necessidade, que, assim, o quão necessário é o conhecimento científico para eles. E eu acho que o aluno, eles não estão muito aptos ou despertados para isso, porque eles ainda não formaram, não são sujeitos críticos, sabe? É isso o meu ponto de vista. Eles ainda não são cidadãos críticos, eu acho eles muito passíveis dentro, socialmente. Então, por isso, a minha principal dificuldade é fazer com que esses alunos sejam mais críticos, mais participativos em sociedade. Sim. Fazer eles enxergarem a necessidade de se pensar criticamente coisas corriqueiras do próprio cotidiano deles. Sim. Assim, meu ponto de vista. Ótimo, Morgana, obrigado. E olha que Bachelard vai te dar um acalento nisso aí, viu? A gente vai discutir um pouquinho sobre ele, exatamente essa questão da criticidade aí. A Jéssica está com a mão levantada, Diomari. Jéssica, por favor. Boa tarde. Ai, Eu discordo um pouco das minhas colegas, né, da Daiana e de Morgana. Da Daiana, eu discordo do ponto de vista onde o maior desafio é estar em salas multisseriadas, porque no nível de conhecimento científico, no meu ponto de vista, não importa se o aluno está no primeiro ano ou está no último ano. O conhecimento científico, ele consegue se unificar e parametrizar, independente da série que ele se encontra. E eu discordo do pensamento da Morgana, né, da fala dela, em relação à dificuldade de formar ou cativar o estudante no pensamento crítico ou na atenção do projeto.
Porque, pelo menos na minha experiência com as turmas com quem eu venho trabalhando, essa parte de conquistar eles, de instigar, de fazer com que eles se questionem, de fazer o porquê, como eu sou da área de ciências da natureza, consigo ter essa certa facilidade de conquistar eles para eles entenderem que eles têm que se questionarem. A minha principal dificuldade com a turma é literalmente a base, leitura e escrita. A leitura, a falta de interpretação, a falta de conseguir interpretar os textos, principalmente os artigos, que são uma linguagem bem mais avançada do que os livros didáticos que a gente trabalha, e fazer com que eles escrevam, porque a escrita científica é uma escrita padrão, mas um padrão um pouco mais avançado do que a gente já trabalha no cotidiano, quando a gente cobra uma redação, cobra um trabalho escrito deles. Então, para mim, a maior dificuldade é a escrita, é a base, a escrita e a leitura. Sim. Ok. Diomar está com a mão levantada, quer falar ainda, Diomar? Na verdade, eu faço da palavra da Jéssica as minhas. Eu ia fazer realmente essa colocação baseada que foi a fala da Jéssica. Sim, obrigado. Pessoal, estou de posse de todas, se alguém mais quiser falar, está liberado. Eu penso o seguinte, que eu acredito que dentro de um meio social, em cada comunidade, tem a sua particularidade, né? Eu falo da minha dificuldade com os meus alunos, assim, da escola onde eu trabalho, assim, o contexto que eu vivo com eles, né? A minha grande dificuldade é essa, de fazer com que eles entendam que eles precisam ser críticos, que eles precisam buscar o conhecimento, que o conhecimento não é algo pronto, é uma busca particular deles, porque, enfim, uma hora eles vão ter que andar com as próprias pernas e indagar sobre as suas próprias questões, né? O professor deixou de ter esse papel fundamental de centrar o conhecimento no professor, né? Eles têm que querer buscar. E assim, eu percebo assim, parece, não sei, nas minhas turmas, que a Vânia sabe muito bem como a minha turma é um pouquinho complicadinha, em questão assim de querer buscar conhecimento, querer instigar, não por obrigação, mas por uma questão mesmo que parte deles, né? Porque o cidadão crítico é isso, o cidadão que quer procurar saber de algo. Essa é a minha particularidade, minha dificuldade. Ok. Pessoal, agradeço demais a colaboração de vocês e as falas, porque vocês vão ver que no decorrer do nosso embasamento científico, não é, que a gente está falando de ciência, então tudo que eu vou falar aqui, tudo que a gente vai discutir é baseado em ciência, né? E esse quesito, trabalhar com ciência, onde as pessoas têm várias informações, que muitas vezes nem é informação, em mãos, se torna um desafio maior, porque a Jéssica colocou em relação à leitura, né? É interessante, Jéssica, o Brasil está entre os países do mundo que mais vendem livros. No último ranking, se eu não me engano, nós estávamos em 5º lugar proporcionalmente. E onde a gente peca, dentro da escola, a gente percebe que essa vendagem de livro não chega até nós. Porque muitas vezes o aluno chega sem essa possibilidade, né, essa escrita, essa base de ter esse incentivo na leitura, de poder, a partir daí, porque sem a leitura isso aí se torna mais difícil, começar a pensar a respeito da teoria do conhecimento, né? Pensamento científico, conhecimento científico. Mas, assim, tudo isso que vocês colocaram, a gente vai discutir um pouquinho dentro da teoria também, tá? Eu vou começar a apresentação aqui. Então, veja bem, para colaborar aí com o nosso diálogo, vamos dizer assim, a gente faz aqui um apanhado dentro da teoria, com fundamentação teórica básica em bacharelado. Isso não significa que eu não vou citar outros autores também no decorrer da nossa fala, tá? Mas a nossa base é isso. Então, quem foi bacharelado? Filósofo, químico, poeta, epistemólogo francês,
conhecido por suas contribuições ao pensamento científico, enfatizando a importância da imaginação na ciência e a necessidade de superar obstáculos epistemológicos. Então, basicamente, vamos só entender alguns conceitos aqui que eu acredito que são relevantes. A questão da epistemologia, que para nós é a teoria do conhecimento, então é um ramo da filosofia que vai estudar essa concepção humana, né, da própria ciência, de como essa ciência vai adquirir esse conhecimento, essa teoria do conhecimento, e justificar esse conhecimento, propriamente dito, né? Então, por ser epistemólogo, esse indivíduo, né, então, Bachelard é esse indivíduo especialista em epistemologia, que foi citado antes, que na teoria do conhecimento, na ciência, propriamente dita, se dedica ao estudo do conhecimento. Então, veja bem, para a gente poder falar de ciência, existe um ramo da filosofia que vai trabalhar com esse conceito científico, não é uma ciência por si só. Né? Esse pensamento científico, para que você traga isso para a nossa prática mesmo, é tudo embasado em ciência. Então, o Bachelard aí, eu acredito que a professora Vânia e a professora Sandra utilizam desse aporte teórico, principalmente baseado em Gaston Bachelard, principalmente porque ele é conhecido pelas contribuições ao pensamento científico e à filosofia da ciência. Essa é a base do trabalho dele. Onde ele desenvolveu, né, uma base sólida e inovadora para entender como a ciência desenvolve e como os cientistas constroem o conhecimento. Né? Então, observe que nós estamos falando aí de final de século XIX, meados do século XX, né? Então, você vê que é uma base... e até então, só para efeito histórico mesmo, essa base que era aprimorada na época era uma base muito positivista, né? Então, alguns elementos que vocês colocaram aí, naquela nuvem de palavras, nesse diálogo inicial, e por isso eu fiz essa provocação inicial, né, que vocês trouxessem as demandas em relação ao conhecimento científico, exatamente para a gente poder discutir sobre isso. Porque muitas vezes o professor lá na sala de aula ele se sente muito isolado, muito só, vendo toda essa problemática, muitas vezes se sente incapaz de lutar com isso, de todo esse processo, de incentivar, de motivar o aluno. E aí, aqui eu vou tentar trazer uma forma não de aceitação, mas de entender que é um processo e que é um processo histórico. Não é só desse momento em específico. Essa questão, por exemplo, como a Jéssica colocou, em relação à leitura, essa questão do aluno não ter interesse, se você pegar alguns cunhos que foram feitos na época de Aristóteles, ele já relatava essas dificuldades, mesmo quando ele era convidado a ensinar um aluno, um aluno só ali, que era uma demanda que não tinha essa escola que nós temos hoje, já tinha esses desafios, desses elementos que são colocados para nós. Então, assim, alguns elementos que são chaves dentro dessa relação ao pensamento científico Bachelard, e a partir desses 5 elementos que eu vou estar colocando aqui, vocês vão ver que a gente vai construir toda a nossa base do que a gente vai discutir hoje, tá? O primeiro é a ruptura epistemológica. O que significa isso para Bachelard? Ora, a própria palavra já nos convida a refletir, né? Ruptura é segmentar mesmo, é separar, para ele, para Bachelard, o conhecimento científico, por avançar nessas rupturas epistemológicas, que para eles são mudanças fundamentais na maneira como entendemos o mundo. Então, essas rupturas para ele ocorrem quando os cientistas abandonam as velhas concepções e abraçam as novas teorias e paradigmas. E aí eu vou citar alguns exemplos baseados nessa ruptura. Então, se você pensar, por exemplo, pensa em Galileu. Acreditava-se, então, até aquele momento de Galileu, que a Terra era o centro do universo. E aí, com os conhecimentos prévios que ele já tinha, ele consegue, ali, através de alguns experimentos, de algumas constatações, de alguns estudos, ele consegue provar que o sistema é heliocêntrico. Então, com base em outros cientistas também. Então, ali houve uma ruptura. E aí, para ele, é essa ruptura, né, que é uma das ideias do pensamento científico. Então, para Bachelard, uma ciência avançada, ela não sofre o avanço de forma linear, ou seja,
aprendeu pouco, construiu, vai ampliando, não. Para ele, pessoal, é lógico que aqui a gente está trabalhando com esse autor. Você pode até encontrar outros autores que têm outros fundamentos, têm outros pensamentos, mas como a proposta aqui é trabalhar com Bachelard, a gente vai trabalhar nessa linha. Então, para ele, esse pensamento científico, essa construção do conhecimento científico, ela se dá de maneira descontínua, de forma revolucionária. Então, essa palavra revolucionária aqui, no quinto item, já nos remete a um pensador que trabalhava com esse sistema. Então, quer dizer, há uma ruptura quando você tem esse avanço do conhecimento científico. Então, essa palavra ruptura, ela é palavra-chave mesmo nesse contexto aí. No segundo momento, e aí ele vai bater de frente com o positivismo, né, lá do período que ele começa a fazer suas pesquisas, que são as objeções ao empirismo ingênuo. O que seria esse empirismo ingênuo? Então, Bachelard, ele critica esse empirismo ingênuo de tal forma porque ele acreditava que o conhecimento científico se baseava apenas na observação direta, na acumulação de fatos. Então, ele faz essa crítica a esse conhecimento que ele chama de ingênuo, e ele argumenta, para que isso possa ser fundamentado, que os cientistas não são observadores passivos, mas sim construtores ativos do conhecimento. Então, para Bachelard, o cientista, quando eu falo o cientista aqui é o professor em sala de aula, quem faz ciência, né? Quem produz ciência, quem trabalha com ciência. Então, para ele, esses cientistas, porque não deixa de ser, né, professor Giovanni, todos nós somos cientistas, a partir do momento que você está dentro de uma sala de aula lidando com ciência, você não é cientista só aquele ser que vai lá e ganha um Nobel de medicina, um Nobel de economia, não. O cientista é aquele que trabalha, na minha perspectiva, é aquele que trabalha com ciência. E nós fazemos isso diariamente, né, dentro da sala de aula. Então, para ele, os cientistas, eles moldam e transformam a realidade por meio de experimentos, teorias e conceitos. E aqui um fato relevante, a questão dos conceitos. Pessoal, na teoria que eu trabalho, no desenvolvimento mental, o conceito, ele seria o atingir o conhecimento científico. Né? Basicamente, a gente tem essa perspectiva, né? Se você pegar lá na base de Vygotsky e trabalhar essa perspectiva de conhecimento científico, de o que Vygotsky vai chamar em algum momento lá de quando o aluno atinge as funções mentais superiores, né? Quando ele atinge o conceito, é quando ele, de fato, se apropria do conhecimento e é capaz de replicar isso, de utilizar isso em uma situação qualquer. Então, assim, a gente vai fazendo, apesar que Bachelard não trabalha nessa linha até porque Vygotsky vem depois, mas não trabalha nessa linha, mas eu vou fazendo sempre essa ponte aí, para a gente poder refletir um pouquinho de maneira mais profunda sobre isso, tá? E um outro elemento que aparece aí é da epistemologia dos obstáculos. Então, para Bachelard, ele modifica esse conceito dos obstáculos epistemológicos, que para ele são ideias preconcebidas, preconceitos e noções prévias que podem atrapalhar o progresso científico. Então, esses obstáculos aí, para ele, só vai servir para isso, né? Uma forma de entrave mesmo científico. Então, para Bachelard, avançar na ciência, para você poder avançar na ciência, o cientista precisa superar esses obstáculos e questionar suas suposições anteriores. Então, aqui está a base da ciência, né, gente? Se você vai construir ciência, vai fazer ciência, estudar ciência, pensando que está pré-determinado e pronto e acabado, e eu achei interessante que alguém colocou isso aí na fala, né? Eu fiz as minhas anotações aqui, eu não lembro se foi a Morgana, mas teve alguém que colocou isso, né? Essa questão de quebrar os obstáculos, né? De tal forma que vai nos trazer esse rompimento, né? Desse elemento que vai contrapor essas suposições anteriores ou pré-definidas, né? Bom, um outro elemento que aparece é a imaginação científica. Então, para Bachelard, existe uma importância da imaginação na atividade científica. Pessoal, eu acho que isso aqui eu acho que até na nuvem de palavra parece uma palavra bem próxima disso, né? Dessa imaginação, né, que seria investigação, explorar, tudo isso vai caracterizar dentro de algum contexto dessa forma. Então, para Bachelard, é a base do
nosso diálogo aqui, ele argumenta que os cientistas, eles devem ser capazes de imaginar cenários e possibilidades que vão além das observações imediatas. Então, o cientista tem que enxergar além. Para quem é da área das ciências, e isso se torna mais palpável, né? Se você vai fazer um experimento, você vê a coisa acontecer ali. Agora, muitas vezes, quem é, sei lá, da área de filosofia, de sociologia, conseguir trabalhar dessa forma, desvelar esse o que está oculto, dá mais trabalho, nesse sentido de você imaginar essas possibilidades. Então, veja bem, vamos pensar numa pesquisa rápida aqui, você chega na sala de aula e pergunta quantos alunos os pais têm curso superior? Faz essa pergunta simples. A partir daquele momento que você faz essa pergunta, você pode simplesmente olhar isso como um número. Então, você tinha 30 alunos na sala, vamos supor, e 7 alunos levantaram a mão e afirmaram que os pais têm formação superior, curso superior. Só que a partir do momento que você não vai além do que está no aparente, né, que você não imagina essas possibilidades de criar essas hipóteses, de criar esses modelos, explorar essas ideias, fica cru. Esse procedimento aí, ele fica só na base do senso comum. Então, o que você pode fazer para ir além disso? Quais questionamentos que você pode fazer para pensar sobre isso? Por que os pais não tiveram? Você tem que fazer uma investigação. Qual o nível de escolaridade? O que ocorreu na vida? Entende? Que você tem que desvelar esse dado que você tem, puramente numérico, que o positivismo vai trazer isso de maneira bem enfática, né, de trabalhar números para poder validar uma pesquisa, e nas ciências sociais isso aí pode ser trabalhado de outras formas, né, porque para nós aqui, conhecimento científico não é só química, biologia, física, matemática, não é só isso, né, o conhecimento científico é geral, e eu vou mostrar alguns exemplos depois de projetos que nós fizemos na escola, e vou mostrar para vocês, vou tentar argumentar que isso é ciência também, e muitas vezes as pessoas podem até olhar, baseado em senso comum, que não é ciência, tá? Então, essa imaginação científica, para nós, então, para bacharel, desempenha um papel crucial na formulação de hipóteses, na criação de modelos, na exploração de novas ideias. Então, é a partir daí que você vai poder ampliar esse repertório científico, vamos dizer assim, né? E outra chave, uma palavra-chave é o materialismo dialético, né? E aí, lembra daquela palavrinha inicial que eu tinha colocado lá, né, de você ter esse olhar revolucionário, é porque a base de Bachelard é o materialismo dialético, que é uma base marxista, né? Então, para Bachelard, ele faz essa abordagem científica e filosófica associada ao marxismo, porque teve influência de Marx nesse processo de construção. Então, Bachelard viu a ciência como uma atividade social e histórica moldada pelo contexto político, econômico e cultural. Eu achei interessante que alguém até colocou isso aí, né? De serem sujeitos críticos, né? Então, essa base de ser crítico, dentro da ciência ali, eu não recordo quem foi e disse, mas alguém colocou para mim na nuvem de palavras lá, né, na hora do nosso discurso também, do debate, a questão de ser sujeitos críticos, né, e essa criticidade, ela está na base do pensamento científico de Bachelard, principalmente porque a base dele é o materialismo dialético. Então, isso leva a considerar, então, o papel das condições materiais na prática científica. Esse exemplo que eu coloquei aqui, a gente pode achar que não influencia, mas influencia, né? Muitas vezes o aluno em casa tem pais que são analfabetos. E aí é colocado, por exemplo, a questão, a Jéssica colocou, né, a questão da falta de base de leitura, da ciência, de você, do aluno trazer o conhecimento, talvez assim, não é trazer o conhecimento, mas trazer uma base em leitura básica. E aí eu pergunto, né, são questionamentos mesmo, nós não temos resposta pronta para essas situações. Como que foi a alfabetização desse aluno, hein? Esse é o questionamento que eu faço. Será que os pais desse aluno, que muitas vezes está lá no primeiro ano, ou até no terceiro ano, que você pega um trabalho, uma redação, ou até mesmo um trabalho científico que você vai fazer com ele lá, e você vê que ele escreve mal, ele não consegue pensar, ele não consegue abstrair algumas situações, talvez você passe uma charge para ele interpretar,
talvez até de biologia, alguma coisa ali que está, e ele não consegue abstrair isso. Como que foi essa base desse aluno? Então, esse materialismo dialético vai trazer essas reflexões para nós também. Entende que quando você olha a sala de aula nesse contexto, é um contexto muito geral. Pessoal, eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, viu, Vânia? Porque muitas vezes a gente tem um discurso, assim, de academia, né? E aí eu volto a reafirmar, para quem chegou um pouquinho depois, eu tenho 22 anos de sala de aula e 22 anos passando por universidades e tudo, mas eu nunca deixei periferia. Isso é um compromisso pessoal que eu tenho. Inclusive, semana que vem eu tenho 3 projetos sociais que eu participo, que eu vou dar aulão para o Enem, para esses alunos da periferia. Meu contrato pessoal, humano, é trabalhar com isso. Levar muitas vezes a ciência nas situações que você não vê. Então, não estou aqui justificando que o aluno continue sem saber ler, não consegue ler um texto, interpretar, só que quando a gente olha além do que está aparente, enquanto professor, eu acho que isso aí nos enriquece enquanto profissionais. Pessoal, eu trabalho com matemática no 3º ano, muitas vezes eu tenho aluno lá no 3º ano do ensino médio, assim, falo isso com muita tranquilidade, que não sabe as 4 operações matemáticas. E eu tenho que trabalhar questões do Enem. Pensa no desafio. Então, o que a gente tenta buscar é fazer um trabalho de base, e aí alguém colocou, olha, eu tenho um aluno do 1º ano e tenho o do segundo já trabalhou conceito científico, eu já trabalhei projeto, do 1º ano não sabe, e muitas vezes eu afirmo com tranquilidade, talvez do 2º ano que você já trabalhou, ele não conseguiu ainda assimilar aquela possibilidade de trabalhar com ciência. Entende que educação é muito complexo, e nós, enquanto professores, temos que tomar cuidado para não trazer para si esse sofrimento. Faz o que pode ser feito, mas sem esse sofrimento. Acho que alguém levantou a mão aí. Não? Que eu estou com a tela aberta no computador. Mas assim que quiser falar, gente, como eu estou com a tela aberta aqui, pode levantar a mão e pode falar, tá? Eu interrompo. Tranquilo. Mas assim, entende, gente? Que, assim, eu estou falando agora da vivência minha. Eu tento fazer o máximo que eu posso, me entrego mesmo na sala de aula, mas sem trazer esse sofrimento, porque isso aí para nós é muito ruim. Tá? Então, assim, quem trabalha na periferia, quem trabalha lidando com problemas sociais, com toda essa dinâmica na sala de aula, entende que é um processo muito trabalhoso. Mas dá para fazer ciência, minha gente. Mesmo com todos esses desafios, dá para fazer ciência dentro da escola, né? E quando eu falo em ciência, eu estou falando na leitura de um texto, estou falando em uma obra de arte, porque não podemos associar a ciência só às disciplinas que são base dessa ciência, biologia, química, física, matemática, ciência no contexto geral. Discutir sobre a violência no bairro, a violência no campo, discutir sobre a dificuldade de ter acesso à escola e trazer textos científicos para discutir isso é ciência. Ok? Então, fica aí essas possibilidades aí para a gente poder discutir também. Ok? Bom, a superação de obstáculos dentro desse pensamento científico. Então, eu trago aqui uma referência de um artigo que a professora Vânia gentilmente me cedeu para eu ler. Eu li vários artigos, mas esse aqui eu acho que para a nossa realidade, do que a gente está discutindo hoje, vai ser fundamental. Então, a superação de obstáculos se inicia com uma nova pedagogia, aquela que se chama de pedagogia científica, na qual o esforço do professor consiste em fazer com que os alunos se afastem da cultura científica adquirida e da percepção apreendida na vida cotidiana pelo senso comum. Pessoal, aqui entra o nosso papel. Eu sei que condições materiais, professora Vânia, e vocês aí, eu estou em parceria com um colega, com o Cleaver, aí do Mato Grosso. Nós temos um projeto, né? Estamos escrevendo um artigo aí sobre a utilização de histórias em quadrinhos no ensino de matemática, para alunos do 1º ano do ensino médio. E aí eu tenho uma apresentação, tenho uma aula para fazer amanhã, às 14 horas, e aí eu enviei o material para a gente poder discutir e tal, e aí o primeiro desafio, não tem impressora na escola. É a situação que nós enfrentamos em sala de aula, e todos que estão aqui muitas vezes enfrentam isso.
Sim. Por isso que eu sinto muita vontade para discutir esse tema, porque eu estou no piso da escola, eu sei o que o professor faz, muitas vezes, para poder superar essas situações que nos vêm, que você prepara um projeto, né, Jéssica, como você tinha colocado aí, né, dessa falta de, muitas vezes, de engajamento, essa falta de base do aluno, e a gente acaba que você faz além do que é o papel do professor, porque você está na sala de aula, e aí eu até brinquei com o Cleaver lá, com o colega que nós vamos fazer o projeto. Cara, você trabalha em escola pública, não tem recurso, vamos lá, vamos fazer. Como que a gente vai fazer? Tira do bolso e vai fazer. Eu não estou dizendo que o professor tem a obrigação de fazer isso, mas essa é a realidade, infelizmente. E sou contra, viu, gente? O salário do professor é para ele, eu não estou dizendo aqui que o professor tem que pegar o salário dele e comprar material, não, mas eu estou só colocando a realidade que a gente enfrenta, muitas vezes, nas escolas, né? E aí, qual que é a nossa função nesse sentido? É você trazer o aluno para o conhecimento científico, tirar o senso comum, né, através da ciência. E como que a gente faz isso? Com materiais caros, com todo... Muitas vezes a escola, se ela não tem uma impressora, você não vai conseguir material de ponta para poder fazer um experimento, muitas vezes. Mas é possível, por exemplo, para quem trabalha no campo, estudar a vegetação, trabalhar a poesia, enfim... Entende? Até a gente conseguir, né, e lutar para que a escola coloque lá, para que você tenha acesso. Pessoal, eu brigo muito com questão de material, brigo mesmo. Eu vou na coordenação e coloco no PPP projetos. O projeto que eu vou apresentar para vocês aqui, eu coloquei no PPP exatamente por questão de verba e faço parcerias, e a gente tem que lutar dessa forma. E cobrar também dos governantes, para não ficar só nas costas do professor. Porque senão a gente não consegue fazer o aluno sair desse senso comum, tá? Repito, gente, a nossa função é levar conhecimento científico, não é... Talvez a minha fala fique um pouco contraditória aí nesse sentido, mas eu dei o exemplo da impressora lá, mas assim, a escola tem que fornecer isso, o governo tem que fornecer, não é o professor que tem que tirar do bolso dele para fazer isso, tá? Mas é só no sentido da gente refletir sobre as condições da escola que a gente acaba enfrentando aí. Bom, um exemplo do que você pode trazer aí. Pessoal, essa imagem aí é uma imagem de uma imagem assim que me preocupa muito. Saiu uma pesquisa recentemente aí, eu não estou com a fonte dela, mas dê um Google aí, você vai achar numa revista científica sobre isso. Até um colega da área da astronomia tinha me enviado esse artigo, que lá ele falava, o pessoal comentava sobre isso, que quase 1 milhão de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Então, aqui o aluno está no senso comum, né? De acreditar que ele vai sair, vai chegar numa borda infinita e que o mundo acabou, enfim. E aí, qual que é a nossa função agora, para sair desse senso comum? Trabalhar o que de fato é, né? Então, a forma da Terra também não é uma esfera, ela é um geóide com esse formato irregular, essa superfície irregular, e, portanto, que não corresponde a uma esfera ainda. É lógico que, por similitude, a gente fala que é uma esfera, até para facilitar o entendimento. Mas, num projeto, e algo que você vai trabalhar de maneira mais científica, você vai trazer essa definição, né? E olha o tanto que isso é preocupante. Se nós temos hoje ainda pessoas que acreditam que a Terra é plana, sendo que uma das primeiras vezes que foi feita a demonstração matemática que isso não ocorre, que a Terra tem esse formato, vamos dizer, esférico a partir de agora, mas lembrando do nome científico, o matemático astrônomo Eratóstenes provou lá por volta do século 2 a.C., 3 a.C., que a Terra tinha um formato esférico, próximo de um formato esférico. E aí eu coloquei essa referência, se alguém tiver interesse depois, eu posso dar um artigo científico que mostra passo a passo como foi feita essa demonstração, tá? Até numa jornada de matemática, um aluno que orientava fez esse trabalho aí, numa escola pública, no terceiro ano, ele fez todas essas demonstrações aí, mostrou o experimento, foi muito interessante, assim, o que eu achei bacana é que não usa nenhum recurso, enfim, materiais caros, conseguiu fazer a demonstração. E aí, uma outra maneira, se você não tem um recurso mais próprio, você pode, por exemplo, fazer o aluno refletir sobre isso, observando um barco, isso tudo para sair daquele senso comum que eu tinha colocado antes, lembra da frase? Né, que o professor vai ter que ter essa função aí, você
convencer o aluno, mas não é um convencimento só do diálogo, não, é um convencimento da ciência. E aí um argumento que você pode utilizar, que está nessa revista aí também, no experimento que foi feito, se a Terra fosse plana, você notaria que o veleiro parece menor à medida que se afasta, mas ele sempre seria visto por completo. Então, a explicação do astrônomo da NASA aí, porque é só você olhar no horizonte, né? À medida que o barco vai se afastando, você vai vendo só uma parte dele, né? Então, essa é uma das evidências que a Terra não é plana. Então, para quem está na zona rural, eu pensei nesse exemplo por isso. Se você pegar uma superfície mais plana, que tem na região de Jataí ali mesmo, tem muitas plantações, né? Se você subir numa árvore, você consegue ter essa perspectiva também, né? Então, você imagina que haja uma árvore no meio de uma vasta planície, né, num lugar mais plano. Se a Terra fosse plana e você olhasse para longe, veria a mesma paisagem se estivesse no chão, na copa da árvore. Mas como a Terra é redonda, ao subir em uma árvore, é possível ver as coisas não estava aparente no olhar estando no chão. Então, quanto mais você subir, mais você verá o horizonte. É uma outra justificativa que também você pode utilizar sem muito recurso. Você pode fazer um experimento para mostrar isso também. E aí, um dos mais famosos aí, né, também sem muito esforço científico para ver, é o eclipse lunar, né? Então, como que ocorre isso? A Terra, ao passar entre a Lua e o Sol, ela vai projetar uma sombra, né? E aí, se porventura essa sombra fosse, se a Terra fosse plana, essa sombra seria um retângulo, né? Quase que um formato retângulo. Então, tem até uma piada muito conhecida aí, né? Que é aquele... Você é um dos maiores cientistas aí que trabalha com essa linha de astronomia e tudo, que ele fez uma postagem, né? E ele diz o seguinte, ó, o eclipse lunar que os terraplanistas nunca viram. Ou seja, ele vê a projeção da Lua, a Terra sempre projetada na Lua. Então, como teoricamente, né, para os terraplanistas, a Lua, a Terra é plana, então a projeção sobre a Lua seria nesse formato aí, como se fosse um retângulo, né? Esse formatinho aí. É lógico que é uma brincadeira que a gente faz aí para poder ver as condições que você pode mostrar aí. E, infelizmente, acontece muito, tem movimento, pessoal. O Brasil tem pessoas que vão em programa de televisão e pregam e tentam argumentar, enfim. E aí, para validar isso, agora sim, gente, o experimento que eu vou fazer aqui, ele é mais para quem tem possibilidade de recurso tecnológico. Tá? Eu vou só interromper um pouquinho aqui, para eu poder... Deixa eu ver se eu consigo entrar direto aqui. Se eu não conseguir, eu entro na... Não, deu. Consegui entrar. Pessoal, deixa eu fazer só uma observação sobre essa questão de tecnologia, porque eu vou utilizar esse recurso e como eu até escrevi um artigo recente agora, a gente está em fase de submissão, que trata dessa questão da tecnologia na escola. Inclusive, amanhã a gente vai fazer a revisão final para encaminhar para a publicação. Quando eu uso tecnologia em sala de aula, você pode observar que os 3 primeiros exemplos que eu fiz, eu não utilizo tecnologia. Eu sou um defensor da utilização de tecnologia, mas com cuidado. Por quê? Muitas vezes, vocês lá na sala de aula de vocês não têm esse recurso tecnológico. Você não tem internet. Pessoal, se uma escola está sem impressora para imprimir material para os alunos, qual é a possibilidade de você ter equipamentos para que o aluno possa ter acesso a isso? Entende a lógica? Então, assim, sempre que você propõe a utilização de recursos tecnológicos para trabalhar um conceito científico, para trabalhar um pensamento científico, alguma coisa, primeira coisa, primordial, professor, saber qual é o público que está trabalhando. Entende? Então, assim, uma coisa que nós pegamos muito na pandemia, nós batemos muito em relação a isso. Vamos enviar um material via WhatsApp. A pergunta é, todos os nossos alunos têm WhatsApp? Têm acesso à internet? Tem o aparelho para poder utilizar? Tanto é que na pandemia eu fiz um projeto e nós conseguimos, em parceria com a CUFA, Central Única das Favelas, a doação de 500 chips para o aluno da minha escola. Foi assim um projeto que eu fiz com a então diretora do colégio, e nós conseguimos esse aporte aí, ó. Só que, pasme, a gente conseguiu o chip com a internet, mas o aluno não tinha o equipamento, o celular, para poder utilizar para fazer as atividades.
Entende que trabalhar com educação, você tem que ter esse olhar também do social, do histórico, conhecer o nosso aluno, tá? Mas, se porventura você tem uma escola, tem uma instituição que tem acesso a isso, nem que seja de um computador para que você possa projetar a imagem, esse recurso aqui se torna viável. Tá? Por que eu fiz questão de chamar a atenção? Se torna viável, porque nem sempre vai ser viável, porque nós estamos num país continental onde são várias realidades. Então, talvez eu utilize na minha escola e na sua escola não consigo, porque eu não tenho os equipamentos, tá? Mas uma possibilidade de trabalhar essa questão de sair desse conforto aí da terra plana, ou trabalhar outros conceitos da geografia, entende? Assim, da história, hein? Pode trabalhar de maneira bem geral, é esse programa aqui, ó. Esse Google Earth aqui, ele vai fazer um apanhado geral, então aqui você consegue, né, girar o globo, né, uma maneira de você mostrar também que a Terra não é plana. Tá? Então, assim, tem várias possibilidades, você pode trabalhar os trópicos, né, aqui você tem o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio, na linha do Equador, aqui você pode trabalhar, por exemplo, aqui a África, enfim, a América. Então, você pode localizar, por exemplo, se eu vou mostrar para vocês onde eu estou escondido nesse momento. Então, aqui eu acho a minha localização. Então, isso aqui você vai utilizar não como o mediador do conhecimento, viu, gente? Eu vou fazer uma observação sobre isso. Essas ferramentas tecnológicas, aí eu estou me baseando em alguns autores, como Joana Peixoto, Vieira Pinto, tem outros autores que abordam essa questão da tecnologia na sala de aula. A partir do momento que usa a tecnologia, ela não é mediador. Essa mediação que eu estou falando aqui é a mediação lá de Vygotsky mesmo. É aquela mediação de fazer com, fazer junto, construir o conhecimento, tá? Para que você possa entender que isso aqui é só um recurso que você pode utilizar para fazer a sua aula, enfim, ter um outro contexto. Mas não, isso não significa que a utilização da tecnologia por si só vai gerar o conhecimento, tá bom? Então, aqui eu posso localizar onde eu estou, estou aqui em Goiânia, aqui é meu setor, aqui eu consigo aproximar. Então, quando você faz esse tipo de experimento em sala de aula, você talvez desperta um interesse, enfim, não que a tecnologia vai fazer isso por si só, mas os alunos, como estão muito empenhados em utilização dos recursos tecnológicos, é uma possibilidade. Então, por exemplo, se eu quiser aqui achar para vocês aqui Vila Rica, né? Agora eu quero saber onde vocês estão aí. Então, eu vou fazer a ligação desses pontos aqui, ó. Eu consigo encontrar vocês aí. Então, se eu fizer a ampliação aqui, então eu acredito que vocês estão nessa região aqui, ó. Né? Estou conhecendo vocês, não conheço pessoalmente, mas estou conhecendo pelo satélite. Entende? Que dá para fazer algumas possibilidades, que você pode trabalhar quem é da geografia, quem é das ciências humanas, você pode colocar o globo e começar a discutir, igual nós estamos tendo esse problema agora, né? Em Israel, você pode localizar lá, pode, enfim, tem várias situações que você pode trabalhar, tá? Mas a primordial aqui seria mostrar que a Terra não é plana, né? E esse seria o nosso carro-chefe aí. Tá, então, estou aqui. Deixa eu só projetar para vocês aqui. Bom, então, um fato pouco compreendido, pessoal, já estou encerrando já, tá? Rapidinho a gente encerra, senão passa um pouco o nosso tempo aí. Um fato um pouco compreendido ou mal interpretado constitui um obstáculo ou um contrapensamento. No artigo está assim, emendado, viu, gente? Eu tentei até fazer uma formulação aí, mas eu deixei o original. Assim, torna-se importante na formação do professor a reflexão e a apreensão da concepção de conhecimento que fundamenta a prática científica. Então, você vê que passa por formação, né, gente? Infelizmente. Olha para você ver, então, que essa questão de você ter a bagagem científica para você poder discutir outro. Se eu faço essa pergunta aqui em sala de aula, agora eu trabalho pensando na sociologia, na filosofia, nas ciências sociais, né? Quando eu abordo o tema violência contra crianças, aí eu pergunto, os pais são os maiores perpetradores da violência contra a criança? Bom, é uma pergunta que assusta, né? Só que nesse artigo
eu posso disponibilizar depois, ele vai afirmar que o maior índice de violência que acontece contra a criança está dentro do seio familiar. Isso é dado científico, isso é trabalhar baseado em ciência. Olha, eu acho que se trabalhar educação sexual na escola, você vai incentivar as crianças a ter relação sexual mais cedo e tal. Isso é senso comum. O que a ciência traz sobre esse tema? O que a gente pode abordar que pode nos favorecer nesse sentido? Então, muitas vezes, tem colegas que vão trabalhar temas que são mais sensíveis à sociedade, e muitas vezes tem receio, mas a melhor maneira de você fazer isso é trazer conhecimento científico. É você fazer suas abordagens, não no senso comum, não de achar que eu vou trabalhar isso, mas você tem uma base científica que vai validar o seu trabalho. Depois eu vou colocar alguns exemplos para a gente poder discutir sobre isso. Porque quando você propõe algo que você não está preparado, que essa formação não está sólida no sentido de conhecimento científico, pode gerar desconforto. Você abordar alguns temas que são importantíssimos dentro do debate social, debate histórico, debate dentro da escola, mas que você tem que trazer a bagagem científica para você se apoderar mesmo. Então, por exemplo, se você vai trabalhar educação sexual na escola e um pai vai lá reclamar e tudo, você fala, olha, vamos sentar, vamos conversar aqui, qual que é a base que o senhor tem para estar falando isso, eu estou baseado na ciência. Então, tudo dentro da formalização científica, aí o conhecimento científico, o conceito científico fica mais tranquilo de ser trabalhado. Muitas vezes nós, professores, pecamos por não fazer isso. Coloca seus projetos, o que você quer fazer, passa por uma comissão dentro da escola, a coordenação pedagógica, a direção. Aqui em Goiânia, nós temos os tutores, né? Todos os projetos que eu apresento, geralmente passa pela coordenação, para a direção, para os tutores, manda para a Secretaria de Educação para ter o aval, e não simplesmente sair fazendo as coisas que muitas vezes sim, pode prejudicar o nosso trabalho e prejudicar o professor, né? Muitas vezes não preparou e acaba se perdendo ali e trazendo situações que são, a gente vê aí na mídia muito essas situações. E aí muita gente olha e fala, olha, faltou base científica para fazer isso. Então, se você leva algo diferente para a escola, mas que tem um projeto que, de fato, tenha bagagem científica para ser trabalhado, eu penso que dessa forma a gente fica muito mais tranquilo de trabalhar. E olha o que Bacharach vai colocar. Os professores de ciências, aqui quando ele fala ciências, eu faço a extensão de maneira muito humilde, bem responsável para todas as áreas. Ciência, para mim, vai englobar todas as áreas. Então, os professores de ciência imaginam que o espírito começa com uma aula, que é sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição, que se pode fazer entender uma demonstração repetida ponto a ponto. Aqui ele faz um ataque frontal ao positivismo, né, de você trabalhar com a repetição, de trabalhar achando que vai fazer tudo da mesma forma, e que tudo, o resultado vai ser o mesmo, né, cada turma é de uma forma, enfim, é nesse sentido que o Bacharach coloca. Então, muitas vezes os professores então, não levam em conta que o adolescente entra na aula de física com conhecimentos empíricos, já construídos. Não se trata, portanto, de adquirir uma nova cultura experimental, mas sim de mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já sedimentados pela vida. O que está falando aqui? Qual que é o nosso papel enquanto cientistas, professores, formadores? O aluno vai chegar com o senso comum, e eu dei um exemplo antes para facilitar essas citações. O aluno chega para você dizendo que a Terra é plana. Como que você vai fazer essa ruptura que o Bacharach colocava? Trazer um conhecimento científico. Então, a partir do momento que você apresenta um conhecimento científico, mostra evidências, essa ruptura ela vai acontecer. Então, daqui a pouco eu vou citar outro exemplo. A vacina mata. Por quê? Baseado em quê? Qual ciência que você está baseado? Então, você vai trazer aportes para que isso aí aconteça de forma mais científica, vamos dizer assim. Ok? E a formação do professor, gente? Como é que fica nessa concepção toda aí, né? E essa formação do professor? Bom, dentro do pensamento científico, Bacharach coloca o seguinte, ó, que o elemento essencial para promover o pensamento científico entre os estudantes parte do professor.
Então, promover esse pensamento científico nos estudantes, ou entre os estudantes, entre o professor e o estudante, vai partir do seu planejamento, da maneira que você vai abordar. Então, o Bachelard acredita que professores desempenham um papel fundamental na transmissão não apenas de fatos e informações científicas, mas também na instilação de uma mentalidade científica e crítica nas mentes dos alunos. Então, aquela questão da criticidade, né, que foi colocada, por isso que é bom a gente ter esse diálogo anterior, né, eu acho muito bom isso, porque essa questão dos alunos não serem críticos, né, você vê que nós estamos tratando de textos aqui do início do século XX, final do século XIX ali, ó, e que já tinha essa preocupação, né, dessa transmissão, né, de fazer o aluno ser crítico dentro do processo. Então, para Bachelard, ele vai enumerar algumas situações aí que vai contribuir para que isso aí aconteça. Então, primeiro, a desconstrução de concepções prévias. O que Bachelard vai falar sobre isso? Então, os professores devem ajudar os alunos a superar suas concepções prévias, então é o senso comum, né, de certa forma, que podem ser obstáculos aos pensamentos científicos. Então, para ele, o professor tem sim que questionar ideias preconcebidas e encorajar os alunos a adotar a abordagem crítica em relação ao conhecimento. Então, eu poderia falar assim, olha, você vê uma pessoa em situação de vulnerabilidade, mas ele está lá porque ele quis. E aí cabe ao professor, para poder discutir esse assunto, trazer meios científicos, trazer uma base científica para discutir desigualdade social, desigualdade de oportunidades, uma série de situações que dentro da ciência você pode discutir, para não ficar no senso comum. Então, outra situação que o professor pode abordar também é fomentar a imaginação científica. Então, o Bachelard acredita que os professores têm a responsabilidade de cultivar a imaginação científica dos alunos, que está dentro daquelas palavras-chave, lembra? Imaginação científica, estava lá no nosso início do nosso debate, vai recair também na perspectiva do professor agora. Então, para ele, se envolve não apenas ensinar os fatos científicos, mas também inspirar os alunos a questionar, especular e explorar novas ideias. Então, os professores criam ambiente de sala de aula que incentiva a curiosidade e a criatividade dos alunos. Pessoal, reforça a questão do material de trabalho, né? Como que eu vou trabalhar isso se eu não tenho material, né? E aí cabe a nós, dia a dia, lutar para que isso aconteça. Se não tem um experimento que eu queria fazer, então eu vou pensar em algo que eu possa, pelo menos, verbalizar, mas que eu possa trazer algum contexto científico, né? E lutar sempre para que a gente possa ter, sim, fazer pedidos lá de... Uma vez eu fui pedir um equipamento lá e, não, isso é muito caro. Eu falei, não, nossos alunos merecem, nós temos verba para isso, aí o DB vai nos garantir algumas coisas, então, vamos lá, vamos lutar para que a gente possa ter isso, né? E aí, uma das funções também dentro dessa perspectiva da formação do professor é ensinar um método científico, né? Então, Bachelard, ele vai afirmar que a formação do professor é uma oportunidade para transmitir não apenas o conhecimento científico, mas um método científico. Eu segui aqueles métodos lá que vocês colocaram, até um número de palavras, várias palavras lá que vão contribuir com isso. Então, o professor pode ensinar, né, deve ensinar o aluno como fazer observações cuidadosas, formular hipóteses, aqui já é do método científico, né? Inclusive, na nuvem de palavras, repito, alguns desses elementos apareceram lá, né? Você vê que quando a gente faz essa chamada, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é discutir mesmo, porque se eu for conversar com cada um em particular, tudo isso que eu estou falando aqui, ou vocês já fazem na sala de aula, de maneira consciente, ou muitas vezes faz talvez sem conhecer esse autor em específico, mas faz, assim, naturalmente. O que falta agora é só apropriar desse conhecimento para fazer isso aí, como eu disse anteriormente, se você faz um projeto que é um pouco mais sensível à sociedade, você tem embasamento científico para poder discutir. E aí você fica à vontade para discutir temas dos mais diversos, né? Então, para eles, isso vai ajudar os alunos a entender como a ciência funciona e como ela produz conhecimento confiável. E essa palavra é chave, né? Porque o papel da ciência é isso, é trazer conhecimento científico e esse conhecimento nós chamamos de confiável. Então, e aí eu vou pegar no ponto final dessa parte do professor, né? Que é a contextualização histórica e social. Lembra que eu falei da escola, que muitas vezes você não tem os equipamentos, o aluno não tem, muitas vezes até o alimento de casa, né? É uma realidade, infelizmente, que nós enfrentamos em sala de aula.
o aluno que muitas vezes ele vem para a sala de aula aguardando o lanche na escola, né, gente? Eu não sei a realidade de vocês aí, mas a nossa, para quem trabalha na periferia, é essa. Alunos eu já tive aluno, por exemplo, que passou mal dentro da sala de aula, quando você vai investigar achando que é uma doença, alguma coisa, é porque não alimentou direito, não teve alimento. Talvez na segunda-feira o aluno ficou sábado e domingo praticamente sem ter alimento de forma regular. Olha o tanto que isso é complexo. Então, essa questão histórica e social, nós temos que ter esse olhar, e Bacharach vai nos convidar a isso, né? Então, ele enfatizou a importância de situar o ensino da ciência em seu contexto histórico, dando importância à reflexão crítica, ao papel ativo do sujeito na construção do conhecimento. Então, podemos pensar a contextualização como uma ferramenta útil para ajudar os estudantes a compreenderem melhor as influências que moldam o conhecimento ao longo do tempo e a desenvolver uma abordagem mais crítica e reflexiva em relação ao aprendizado. Então, pessoal, eu não estou defendendo aqui, por favor, não estou defendendo que a culpa de tudo é do professor de forma alguma. Muitas vezes você fala, faz isso, faz aquilo. Eu quero enfatizar que eu tenho certeza que cada um de vocês já faz mais do que seria o ideal, o justo, né? A gente sempre vai fazer a mais, né? Porque quando você vai olhar esse histórico aí da importância da ciência, é isso que vai acontecer. E aí eu volto a reafirmar, né? E quem trabalha com muito seriado, gente, eu tenho assim, eu queria muito, tá, esse encontro fosse presencial para eu poder assistir uma aula para ver como é um desafio assim que eu fico imaginando assim, os professores que fazem isso, gente, existe o professor e existe vocês, então num nível muito acima, porque é um desafio assim que quando a gente vai discutir sobre isso é surreal. O que vocês têm que fazer de trabalhar com várias disciplinas, com vários atores dentro da sala de aula, com vários personagens, assim, se tivesse uma maneira de falar assim, ó, aquele herói, o professor que trabalha, o professor é o herói, e aí tem o herói do herói, né, vamos dizer assim, que é o papel que vocês fazem, que, sinceramente, é digno de aplaudir de pé mesmo. De coração mesmo eu falo isso, porque eu entendo que é um desafio enorme. Pessoal, para finalizar, eu queria apresentar para vocês um projeto que a gente realiza na minha escola, só para dar um exemplo de como, assim, é uma perspectiva que a gente trabalha na escola, de trabalhar, muitas vezes, não baseado só em Bacharach, mas assim, é uma proposta, né? É o que nós fazemos, vamos dizer assim, não é modelo, não é para você seguir isso, não, eu estou te dando uma visão do que nós temos em relação a essa busca do conhecimento científico, do pensamento científico, de como nós trabalhamos isso na instituição que eu trabalho. Então, essa semana de matemática formalizada, antes a gente fazia 2, 3 dias, aí nós decidimos fazer, a partir de 2018, uma semana inteira dedicada à matemática, mas com uma ressalva, não é só matemática, vocês vão ver nas imagens que a gente coloca a matemática como pano de fundo, porque é uma ciência que, infelizmente, aí, uma grande parcela dos estudantes sai do ensino médio sem ter conhecimento básico em matemática. Né? E foi uma maneira de provocar mesmo, né, de mostrar a matemática dentro das outras ciências. Então, a gente vai trabalhar nessa perspectiva, mas, assim, enfim, é o que nós fazemos lá e eu queria apresentar para vocês. Repito, não é para seguir modelo, é lógico, quem quiser pensar, refletir de alguma forma de trabalhar isso, a gente fica muito feliz. Mas, assim, é uma maneira de mostrar na prática o que a gente discutiu aqui em termos teóricos, tá? Então, nós temos 2 eventos que são recorrentes, que é a Semana da Matemática, o Café Filosófico. Esse Café Filosófico, geralmente, a gente convida professores de fora. Nesse ano aqui, eu peguei só esse cartaz que foi o primeiro. Nós convidamos 2 professores do UFG para discutir aí o Café Filosófico, que é muito parecido com aquele que tem na TV Cultura. A gente traz temas do momento e vai discutir com os estudantes. No momento que eles vão fazer reflexões, trazer suas críticas, seus pensamentos, a voz ali, e a gente traz cientistas, né, 2 filósofos aí para poder, o Adriano é filósofo, o Wilson ele é da administração de empresas, mas que trabalha nessa linha de pesquisa também, a gente traz essas pessoas para fazer
esses debates aí, né? De mostrar que a ciência também ela pode ser formulada dentro das ciências sociais também, tá? Então, a gente abre bem o campo. Então, os professores de ciência imaginam que o espírito começa com uma aula, que é sempre possível reconstruir uma cultura falha pela repetição da lição. Esse trecho eu já tinha colocado, eu coloquei novamente para ir no contraponto do que a gente faz na nossa escola, para tentar fugir dessa lição diária aí, tá? A gente já discutiu sobre isso. Então, eu peguei um trecho do artigo lá também, que fala sobre isso. Então, a relação pedagógica implica interações humanas, tudo isso aqui baseado em Bachelard, tá? E psicológica, de confiança e de respeito intelectual. Essas imagens aqui apresentam esses alunos todos que estão aí, são alunos da inclusão, onde a gente trabalha conceito científico. É lógico que os professores que lidam diretamente com os alunos ali, a gente faz uma proposta, faz reuniões, e vai trabalhar de acordo com as possibilidades, com o que cada um pode desenvolver ali, e tem dado resultado, assim, maravilhoso, né? A gente acha que não pode produzir ciência, porque a ciência não é algo inatingível, né? Talvez você pegar um copo com água da sua região e discutir a qualidade da água com o estudante, as possibilidades, a falta de água em outros locais, o excesso de chuva agora, enfim, tudo isso é trabalhar a ciência, né? Então, aqui nós temos trabalhos também que envolvem matemática, química, biologia, tem outras áreas aí. Então, desenvolve-se a partir do interesse do professor no crescimento intelectual, moral, ético e científico do aluno, e como assinala Bachelard, um desejo de que o aluno possa superar o mestre. Todo mestre deve formar seus discípulos. Então, assim, aqui é um desejo que a gente tem, né? De você formar aí, talvez na sua escola lá, alunos que possam superar o próprio mestre, não no sentido de ser melhor, de superar, de ser o melhor, mas de você poder um dia olhar e falar, olha, fui professor desse aluno aí, né? Eu acho que essa é uma das coisas que particularmente me deixa mais feliz, né? Você tá, enfim, nesse mundão aí de, meu Deus, encontrar ex-alunos que, de alguma forma, você impactou a formação deles, dentro da moral, da ética, do científico, enfim. Então, aqui são trabalhos que foram apresentados. Tem uma aluna dessa foto da direita aqui, que hoje é colega, né? Ela apresentou em 2018 e agora é professora de biologia. Isso deixa a gente muito feliz, né? Então, a vida acadêmica e intelectual necessita de predisposições afetiva e, ao mesmo tempo, de uma inquietação permanente, de uma imaginação crítica e reflexiva. E aqui você traz essas reflexões. Eu tinha até comentado, Vânia, sobre esse trabalho aqui com a professora Sandra, e de sorte que eu achei a foto, né, para mostrar, porque partiu do aluno a execução desse trabalho sobre narguilé. Lembra que eu tinha falado sobre você trazer a ciência para você poder discutir as coisas? Esse trabalho aqui, para mim, foi fantástico. Ele não foi o campeão, né? A gente faz uma premiação lá, enfim. Mas ele ficou, acho, em terceiro lugar lá, teve trabalhos fantásticos, mas esse aqui me chamou a atenção, porque ele nasceu de um aluno, esse projeto aí de fazer esse trabalho, nasceu de um aluno que ficou hospitalizado devido ao uso de narguilé. Então, ele deu água nos pulmões, tem todo o sofrimento lá, ele ficou vários dias na UTI. E aí, quando eu propus a Semana da Matemática, ele falou, professor, eu posso fazer sobre narguilé? Eu falei, uai, como assim? Eu não entendi. Ele falou, não, eu quero trazer o que ele pode causar. Foi, opa, então já melhorou, vamos discutir. E aí ele pesquisou alguns artigos científicos, né? Inclusive tem no quadro aqui, ao fundo, aqui alguns gráficos, né, das ocorrências. Por exemplo, um fato que ele trouxe lá nas pesquisas, eu citei o Google Acadêmico, ele fez as pesquisas lá e trouxe algumas pesquisas bem recentes que tinham sobre isso, né? Por exemplo, dependendo da maneira que você prepara esse material aí, eu não conheço muito bem, só de ler os trabalhos mesmo, mas 1 hora de utilização de alguns desses aí pode equivaler de 50 até parece que 200 cigarros normais. Então, assim, e o próprio jovem trazer isso e discutir isso baseado na ciência foi muito interessante. E aí ele tinha um relato pessoal, né, a questão social dele, que ele passou por isso,
e ele falando com os seus, né, com os colegas ali, então mostra bem a situação que eu achei muito interessante, tá? Então, foi uma situação. Aqui nós temos uma parceria também com a PUC de Goiás, nós temos uma parceria com a faculdade Unialfa, que é próximo do colégio, a PUC nem tanto, né, mas sempre eles participam, a gente faz essas parcerias, porque a nossa escola, como eu disse, não temos equipamentos assim, e aí também faz outros experimentos, né, de cunho mais voltado para química, para biologia, para física, sempre tem. Eu escolhi alguns, mas geralmente eles levam muitos equipamentos. Tá? Então, assim, uma sugestão também, quando você não tem muito recurso, é parcerias, né? Eu sei que muitas vezes quem está na zona rural é mais complicado, mas sempre a gente consegue, né? Alguém que tem essa disposição, da própria Secretaria de Educação de vocês, não sei como funciona, mas se você faz um projeto escrito, embasado na ciência, tudo, até para você poder lutar para conseguir as coisas, fica mais tranquilo. No nosso caso, a gente trabalha dessa forma. E aqui um trabalho que para mim é fantástico, viu, gente? Esse aqui eu fiquei muito contente com esse trabalho aqui, e se você observar assim, não é propriamente a matemática em si, apesar que usa os elementos, né? Aqui a gente trabalhou, professor de arte trabalhou com os alunos, né? Ele fez um levantamento dos problemas sociais da cidade, e no meio dessa problemática, né, de patrimônio da cidade de Goiânia e tal, e aí surgiu a ideia dos próprios alunos de fazer obra de arte baseado nos monumentos de Goiânia. Né, então, aqui são algumas obras que eles apresentaram, e aí eles tiveram que pesquisar sobre os elementos artísticos, enfim, o professor de arte fez todo esse trabalho aí de orientação, né, para trazer o conhecimento científico dessa forma. Então, vou reafirmar o que eu tinha dito antes. Ciência, para nós, na minha perspectiva, não é só as disciplinas chaves da ciência. A arte é ciência, né? E muita ciência. Para mim, muita ciência e que eleva o espírito humano, né? Então, na formação do aluno pesquisador, um aspecto importante é, sem dúvida, a formação multidisciplinar e interdisciplinar, de tal forma que um problema possa ser compreendido pelos conceitos e métodos de outras ciências. Uma ciência se torna objeto da outra. Então, no caso aqui, a gente trabalhou algumas questões sociais, questão da matemática, os meninos mostraram alguns elementos gráficos aí que eles tiveram que trabalhar, né? Pirâmides, enfim. E aí eles fizeram um apanhado aqui passou a exposição mesmo, mas é um trabalho que ocorreu ao longo de semanas, que o professor teve que trabalhar, trazendo a matemática dentro da arte. No entanto, a educação carece dessa dimensão que aos poucos está se perdendo devido à racionalidade, à burocracia acadêmica, ao controle pelo controle de um saber experimental prático e pouco estimulante do ponto de vista intelectual. Então, Fonseca, 2008, página 366, vai nos convidar a essa reflexão, né? Então, muitas vezes, essa burocracia acadêmica, né, de achar que está muito distante do aluno, a questão do conhecimento científico pode prejudicar um pouco, né? E esse exemplo que eu trago aí é exatamente isso, né? Muitas vezes a ciência está em coisas simples, né? Talvez você pega um copo de água lá no riacho que passa próximo da cidade, um rio poluído, enfim, alguma coisa, e trazer debates científicos sobre isso, vai fugir um pouquinho dessa burocracia, dessa racionalidade, né? De ser tudo muito, muito enxugado, né? Muito jogado, denso, e descolando um pouco da realidade do aluno, né? A gente consegue. E o interessante desse projeto nosso é que ele parte dos próprios alunos. Os alunos escolhem o tema que eles vão trabalhar, tá? E aí outras simulações, aqui o professor do Elci, que é professor do programa também, a gente convida, né, sempre alguém para estar, e aqui está trabalhando outros conceitos matemáticos, enfim. Aqui é um trabalho simples, mas que para o aluno fez sentido, então a gente tem que valorizar isso também, né? Mas que para ele fez sentido, trouxe conhecimento, então a gente vai contabilizando tudo aí como forma de construção do conhecimento, né? Então, a partir do momento que o aluno apresenta um trabalho desse, ele sai com outra visão daquele tema específico. Então, a prática pedagógica deve refletir a prática científica e vice-versa. Segue-se que tornar o científico mais
pedagógica significa utilizar a forma de pedagogia que situe os alunos como sujeitos críticos, que problematizem conhecimento, que lancem novas questões, gerando novos desafios, novas questões, problemas, soluções, retificando a ciência e os métodos científicos. Então, também é uma citação de Fonseca. E aí eu vou falar rapidinho aqui, eu já estou encerrando, tá, gente? Na minha opinião, a vacina não funciona, blá, blá, blá. Pessoal, infelizmente, para nós, opinião não é ciência. É senso comum. Então, como que você vai basear isso aí? Você vai trazer conhecimento científico, né? É isso que a gente vai... Como é que você vai discutir isso aí? Trazendo conhecimento científico para a pauta, né? Tanto é que a pedagogia científica, de que fala Bachelard, procura estimular o aluno na capacidade de inquietar-se, de colocar sempre novas questões, de estar em permanente estado de conformismo com o conhecido, com a ciência dita normal e com o conhecimento estabelecido. Para a ciência, a opinião representa uma desconstrução. Pessoal, isso aqui é baseado em ciência, tá? Eu acho, sim, tudo bem, o achismo ele pode valer um ponto de partida. Mas o que você tem de concreto para me provar, por exemplo, que a vacina não funciona? Me traga elementos científicos, vamos discutir. Tanto isso é verdade, que a vacina, né, o que a gente passou pela pandemia, enfim, funciona, que essa semana passada agora, o Nobel de Medicina foram para os pesquisadores lá, né, a Caricó e o Versman, pelas pesquisas que eles fizeram que permitiram a criação da vacina contra a Covid. Então, assim, na minha opinião, a vacina não funciona, sinceramente, para quem trabalha com ciência, não justifica. É opinião, e aí Bachelard vai falar que para a ciência, opinião representa uma desconstrução. Fonseca faz essa colocação aí baseada em Bachelard. Tá? Bom, a discussão epistemológica do fazer científico não pode estar dissociada da prática docente, considerando que o ato de ensinar não se destaca tão facilmente quanto se crê da consciência de saber. Né? Então, aí você tem uma valorização, né, do conhecimento científico. A transformação da prática docente, aqui é diretamente para nós, professores, né, implica em mudança de concepção do próprio trabalho pedagógico, muitas vezes conservador, centrado em relações autoritárias, na produção e manutenção do conhecimento acrítico e deslocado da realidade, em métodos positivistas racionalistas. Acho que essa última citação vem tudo aquilo que eu estava colocando, né, de você trabalhar na questão do aluno da criticidade, não ter essa relação verticalizada, né? Acho que o professor, muitas pessoas colocaram isso, né, do sujeito não ser críticos, né? Foi colocado no início na nossa conversa, né? Trazer esse despertar o interesse, né? Não mostrar o conhecimento pronto e acabado, não é isso? Então, trazer esse conhecimento passa por isso também, essa relação pedagógica que você faz com o aluno, né? Pessoal, eu encerrando aí, eu trago as referências que eu utilizei, algumas das bases, as outras eu fui colocando as citações ao longo do texto, e fecho aí com o expoente da educação brasileira, né, uma pessoa no qual, assim, eu tenho um profundo apreço, né, pela obra dele, até porque, principalmente com o pessoal do campo, né, ele foi muito dessa linha de trabalhar com as pessoas que tinham mais impossibilidade de frequentar os espaços científicos, né, espaços de construção científica. E aí, Freire diz, né, que quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, que vai de encontro ao encontro, né, daquela frase anterior nossa lá. Pessoal, muito obrigado, e eu estou aberto aí aos questionamentos, ou dentro do tempo que a professora Vânia colocou, né, então, estou aberto aí a algum questionamento, alguma colocação. Nossa, professor Jean, que fala. Uma tarde, assim, de muito aproveitamento, de muito conhecimento, e eu vejo a importância de quem está no chão da sala de aula falar para quem está no chão da sala de aula. Então, assim, traz uma teoria, mas uma teoria que é pautada naquilo que faz. Então, assim, tem muitos pesquisadores,
né, que dá a palestra, e aí eu fico assim, imaginando, né, muitas vezes distante da realidade em que vivemos. E quando a gente tem uma fala assim de alguém que pisou lá no chão da sala de aula, ou ainda está lá no chão da sala de aula, quando eu falo chão da sala de aula, eu me refiro à educação básica. Sim. Porque quando vai para a academia, eu vejo que já é um outro nível, né? Mas quem está realmente lá nesse pisar mesmo em sala de aula todos os dias, ele consegue trazer uma fala, a linguagem, o que apresenta para nós, enquanto professores né, que está lá, uma linguagem maravilhosa e vem trazendo exemplo. E aí, assim, eu sei que você teve contato com o Bachelard agora. Uhum. Sim. Eu também, há pouco tempo que eu tive contato com as leituras dele, né? Fiquei encantada com a teoria dele, e principalmente porque a teoria dele vai de encontro com o que Paulo Freire diz. Principalmente nessa forma de trabalhar, que você traz, né, esse trabalhar o dia a dia, primar pelo conhecimento que o aluno traz, né, por aquilo que ele quer estudar, eu quero investigar isso. Aí, a partir disso, a partir desse senso comum, você trazer para a educação científica, trazer, a partir daí, né, indagar esse senso comum, indagar esse dia a dia, olhar com estranheza ao redor dele, e a partir daí, trazer um questionamento, né? E aí eu vou trazer uma fala que Paulo Freire fala, né, que a educação ela deve ir além da transmissão de conteúdo, é buscar a formação do sujeito capaz de refletir sobre a realidade em que vive e transformá-la, de forma consciente. Para isso é necessário que o educador adote uma postura de diálogo e respeito mútuo, estimulando a participação ativa dos alunos e valorizando suas experiências e saberes. Então, de certa forma, dentro do projeto, hoje encerra essa parte do conhecimento científico pautado em Bachelard. A gente veio com 4 palestras específicas, né? E a sua fecha hoje esse tema com chave de ouro. Então, sabe, obrigada por aceitar o convite, obrigada por essa palestra. E aí eu deixo você agora com os professores, se eles querem perguntar, se eles querem contribuir, e eu deixo aberto agora, professores. É hora de vocês dialogar com o Jean, mais um pouquinho. Quem quiser falar, Obrigado. só não brigue, tá? Pela a levantada de mãozinha aí. Olha o silêncio. Eu sei que a gente fala muita coisa, né, Vânia? Tá, agora é hora de algum deslize que eu dei aí, é hora de chamar minha atenção, puxar minha orelha, falar, isso aqui eu não concordei, isso aqui tá razoável. Pode falar, Gilmari. Gilmari levantou. Achei muito interessante, né, a fala do Jean, até por ele ser uma pessoa que, como a Vânia acabou de falar, né, está presente ainda na educação básica. 7º ano, eu trabalho com 7º ano. Legal. O meu primeiro trabalho científico que eu fiz foi com aluno também em sala multisseriada, né? Uhum. E era aluno de 3º e 4ª série naquela época, né? Eu fiz uma pesquisa sobre a reprodução da libélula. Interessante. E achei interessante quando você coloca, porque isso é assim, importante, que tem que partir do conhecimento empírico do aluno. Tem muito a ver para a gente poder entrar com o científico, entendeu? Porque quando a gente busca, leva a proposta, né, a ideia, e deixa aquele aluno dar a opinião, buscar aquilo que ele tem anseio de conhecer, a gente tem uma grande chance de realizar um bom trabalho.
né? Então, achei interessante essa sua fala, me senti muito bem com alguns trabalhos científicos que eu já realizei, sabe? E parabenizo pelo seu trabalho, achei excelente sua palestra. E obrigada. Obrigado. Mais alguém quer fazer uma fala? Se ninguém quiser, eu quero. Então, vamos lá. Enquanto a Daiane fala, vocês abrem a câmera aí para a gente tirar uma foto. Pode falar, Daiane. Bom, obrigada, professor, por nos conceder essa palestra maravilhosa. Sou professora da área de linguagem, tá? Eu me vi na sua fala quando o senhor falou sobre pesquisa voltado para o lado social. Vou relatar o que eu passei em sala de aula, quando o senhor fala várias vezes que o professor ele tem que incentivar o aluno, né? Então, assim, o meu primeiro projeto, eu trabalhei com... Era o primeiro ano separado, né? E segundo e terceiro multisseriado. E uma escola onde que os pais ainda são bem raízes, bem do tempo do ronco, digamos assim, um linguajar mais grosso. Então, assim, eu percebi que os alunos, quando escolheram o tema, eles estavam muito inquietos com o que estava acontecendo na escola com um colega de sala de aula. Na época, foi 2 temas pesados, né? Ao qual depois eu sofri retaliação com os professores da escola, enfim. Eles escolheram trabalhar um tema, falar sobre bullying e sobre homofobia. Sim. Então, foi 2 temas muito pesados para uma escola onde pega a sujeirinha de tudo que acontece e coloca debaixo do tapete. E aí eu até questionei, né, a nossa coordenadora na época e tal, e fomos para a luta, né, para a guerra, já que era o anseio deles, não meu. E fomos. Aí fizemos a junção. Não, então vamos fazer a junção, vamos ficar só com um só, vamos falar sobre o bullying homofóbico. E levamos isso ao questionário, tanto para os alunos, desde o 6º ano até o 9º, e para os professores e coordenadores da escola. E na época foi descoberto que sim, havia o bullying homofóbico na escola, tanto que nós ficamos surpresos que até da parte da direção acontecia isso. Então, assim, e aí a gente ouve os coleguinhas, muitas das vezes, né, nós professores, às vezes nós falamos, mas não fazemos. Falamos, crianças, não joguem lixo no chão. Você vai em uma palestra, reunião de professores, o que os professores deixam? Lixo no chão, né? Então, assim, nós somos muito falhos, nós temos que admitir isso, né? Ah, o aluno é ruim de escrita, nós também somos, nós também temos nossas falhas. Ah, o aluno é ruim de compreensão de texto, nós também somos, não é só porque nós temos uma graduação, nós temos uma especialização, que nós somos detentores de saberes, não. Estamos em processo de aprendizagem, assim como os alunos estão. Então, muitas das vezes, você vê muitos colegas deixar de trazer temas polêmicos de anseio dos próprios alunos com medo de peitar a direção, de sofrer retaliação, né? Então, a fala que o senhor traz é isso, nós temos que instigar os alunos, se é isso que eles querem, foi o que eu fiz na época, sofri retaliação, passei muita vergonha, porque eu tenho meu lado extrovertido, mas eu tenho muita vergonha, sou muito sistemática. Então, assim, na época eu passei muita vergonha, né, por causa disso, e um comentário que eu fiz, porque eu vejo assim, vai trabalhar família na escola? Qual tipo de família nós temos hoje? É a padrão? É aquela lá só de papai, mamãe, filhinhos felizes? Quer dizer, se uma mãe cria um filho sozinho, ela não é uma família? Então, assim, a escola, ela tem que ver esse lado social também, né? Aí eu fui fazer um comentário ao qual, na época, eu estava estudando sobre família, e aí uma determinada professora escutou, passou na hora e ouviu só uma parte da fala, que até nós estávamos indagando com outra professora sobre o que vem no livro didático das séries iniciais, onde eles pulam esse conteúdo dos tipos de família que hoje a sociedade tem. Por quê? Porque eles não estão preparados para levar ao aluno, como o senhor disse no início, educação sexual na escola, vamos incentivar o aluno a fazer sexo, mas vamos ter um trabalho científico respaldando isso, né?
Então, assim, são esses assuntos que muitos professores simplesmente viram a página. Só vai virando a página. Então, assim, tem que ter professores que peitam isso. Infelizmente, não temos. Ou se temos, temos poucos, né? Então, assim, a minha fala é, se o aluno tem anseio de pesquisar sobre um tema polêmico, o porquê não de ajudar ele, de fazer com que ele pesquise, que abrange os anseios dele? Não, não vai porque eu não vou ajudar, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, né? A família é composta só por papai, mamãe e filhinho, felizes? Não. Tem a mamãe solteira, tem o filho que vive só com a vovó, só com o vovô, né? Hoje tem os casais homossexuais. Então, é a realidade da sociedade, é a realidade do chão da escola. Não é uma realidade, eu inventei, eu saí da minha casinha hoje, eu inventei. Não. São realidades que nós temos que abranger todos os alunos do meio social e prepará-los para a vida lá fora, que é isso que eu acredito que é o objetivo da escola, né? Então, fico muito feliz com a fala do senhor lá no início, né? Que pesquisa, onde os alunos, né, do Narguilé, foi muito interessante, gostei bastante, porque é o que hoje nós vemos mais os nossos jovens fazendo, né, nas noitadas aí da cidade, e é isso, né? Tenho dificuldade? Muitas dificuldades, mas também tem uma coordenadora excelente, que ela parece que ela nem dorme, né? Qualquer hora que você mandar mensagem para ela, ela já está com o dedo lá, respondendo. E também não te deixa dormir, não. Mas ela sempre fala, é assim, mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade, muita, principalmente quando eu não posso expor a minha opinião, que eu tenho que dar a minha opinião baseada em A, B, C ou D, né? Então, assim, tenho muita dificuldade, não vou mentir, né? A Vânia está aí, ela sabe, e eu acredito que todos têm. Ninguém está fechado do saber, todo mundo é igual um copinho, né? Cada dia que é uma gotinha até encher, né? Então, o saber é isso, é em construção. Um com os outros, ninguém sabe mais que ninguém, né? Apenas saberes diferentes. E aí, acho que minha opinião é essa. Obrigada pela palestra, foi muito boa. E o senhor fala muito, hein? Não vai ter trabalho de defender sua tese do doutorado. Eu agradeço mais suas palavras. E, assim, Meu conterrâneo. É uma fala que nos encoraja, né? Porque, na verdade, essa questão social que você coloca aí, ela é pertinente, ela ocorre dentro da escola, a questão de homofobia, racismo. Nosso projeto, assim, a nossa escola, eu vou defender minha escola porque eu sou apaixonado e é periferia e estamos juntos. E, assim, porque lá a gente desenvolve trabalhos, assim, fantásticos em relação a isso. Só que aí, Daiana, para a gente poder fortalecer isso, eu recorro sempre ao processo, ao meio científico. Porque se você faz uma fala desconectada do meio científico, do senso comum, essa fala sua perde a validade. Então, a partir do momento que eu falo que a homofobia é um problema e trago situações científicas que evidenciam isso, eu vou validar a minha fala, o meu projeto, o meu trabalho. Então, e as pessoas que muitas vezes não comungam disso, e se você está pautado na ciência, fica mais difícil. A pessoa pode não discordar, mas lembra que opinião não é ciência? A pessoa pode ter opinião, mas não é baseada em ciência. Tá? E muitas vezes a gente vai ter esse problema na escola mesmo. E a gente enfrenta isso, na minha perspectiva, e aí eu vou recolher o professor Libano, né, que diz que uma função social da escola é o conhecimento científico. E esse conhecimento científico, na minha perspectiva, ele passa pela sociedade. E se a sociedade tem todos esses elementos que você citou aí, então a gente tem que fazer ciência baseada nisso também, tá? Até porque nós estamos lidando com seres humanos, né? São seres que muitas vezes sofrem, são minorias, são pessoas que, se você não tiver alguém para poder fazer uma fala em defesa deles, no sentido de trazer eles como um ser, porque ali você tem várias pessoas de vários pensamentos, de várias situações. Então, eu acho que se a gente trata isso da melhor forma científica possível, a gente ganha muito e pode compartilhar para que a nossa sociedade fique cada dia melhor. Então, pessoal, eu sei que a Diomari está aí com a mãozinha levantada. Diomari, nós extrapolamos, tá? Agorinha já deve cair a gravação. Então, professor, eu agradeço
Ô, Vânia, deixa só a Diomária fazer a pergunta dela. Tá bom, então vamos lá. Vamos respeitar a vontade dela. Não é fazer pergunta, é realmente só reforçar até na fala da colega Dayana, quando a gente fala que nós, professores, a gente não sabe tudo, né? Sim. Na sala de aula, geralmente, eu pego o que ela fala lá do Paulo Freire, porque os alunos, geralmente, eles até acham que por a gente ser professor, a gente sabe tudo. Eu falo para eles, geralmente, que eu sou uma eterna aprendiz e falo aquela fala do Paulo Freire, né? Que não tem pessoas, as pessoas não sabem tudo, né? Existem saberes diferentes, né? E aí, era só para fechar isso na fala da minha amiga Daiane, porque eu acho que todas nós, professoras e professores, né, se sente assim como a Daiane colocou. Era só isso, obrigada. Obrigado por suas palavras. Então, Jean, quiser fazer uma fala, finalizando. Só tenho que agradecer muito a oportunidade. Assim, é lógico que se eu pudesse estar presencialmente, esse acolhimento aí, né, essa coisa do estar junto, mas assim, eu fico muito feliz com o convite, professora Vânia. Eu acho que é o momento da gente dialogar e conversar sobre temas, pautas que são importantes. Como a professora Diomária falou aí, né, nós somos sempre aprendizes, né, eu estou aqui como aprendiz também, a gente conversa e vai aprendendo e vai mediando esse conhecimento do ir e vir, né, que Vygotsky tanto coloca. Então, assim, eu agradeço demais a oportunidade, quero reforçar a fala que eu fiz no início, né, em nome da minha mãe, olha a responsabilidade de vocês, hein, agradecer pelo que vocês fazem na escola, pessoal, é muito forte o que vocês fazem. Não percam esse brilho, né? Quando alguém chegar para fazer alguma fala que desmotiva, que desvaloriza o professor, você fala, olha, eu sou professor do muito seriado, de tudo que há na educação, na minha perspectiva, de coração mesmo, é o mais difícil de trabalhar. Porque se você trabalha com uma disciplina já é difícil, imagina trabalhar com várias disciplinas, com várias séries, é tudo muito, né? Tudo muito intenso. Então, eu agradeço demais a oportunidade, parabenizo vocês em nome aqui em meu nome, em nome da sociedade brasileira que vocês fazem pela educação do país. Se valorizem, que vocês têm um valor muito forte, principalmente para a sociedade, tá? Pessoal, obrigado por tudo que vocês fazem. Agradeço demais, de coração. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não